Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui, amém? Deus está nesse lugar. Deus escolheu essa noite para te tocar, para te abençoar. Deus escolheu essa noite para te confrontar. Deus escolheu essa noite para te exaltar. Deus escolheu essa noite para falar com você, amém? Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Obrigado pela tua presença, Senhor, doce nesse lugar, tocando os nossos corações, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque tu sabes que tu és bem-vindo nesse lugar. A obra aqui é tua, Espírito Santo, continue a fazer. A obra é tua, Espírito Santo, continue a fazer. A obra aqui é tua, Espírito Santo, continue a tocar os corações. Continue, Senhor, a encher, continue a fazer, Senhor. Que possa ser uma noite de vida, de restauração, de cura, de libertação, como foi falado no começo, Isaías 61, ó Senhor, 1, Senhor, o Espírito do Senhor nos ungiu para proclamar as boas novas aos quebrantados de coração, aos contritos de coração. Senhor, o teu Espírito está nesse lugar, Senhor. O teu Espírito está nos libertando, está nos curando, está nos restaurando, está nos vivificando, Senhor. Espírito de Deus, a obra é tua em nossas vidas. Te damos liberdade para o Senhor fazer em nós aquilo que convém ao Senhor, aquilo que agrada ao Senhor. Espírito Santo, nós te damos o controle da nossa vida, entregamos ao Senhor. Queremos reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, que nada podemos sentir. Pai, que como foi cantado aqui, Senhor, ó Senhor, aquilo que nós possuímos, ó Senhor, seja títulos, seja posses, ó Senhor, não poderão nos salvar, Senhor, no último dia, mas a tua palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, vai nos ressuscitar no último dia. É o Espírito Santo de Deus que nós precisamos. Teu Espírito nos basta, Senhor. A tua presença é suficiente, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluias. Amém, José, por favor. Fique nesse estado de espírito, tá? Liga a luz não agora. Quero orar pela vida do José. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Espírito Santo de Deus, há uma presença muito forte do Senhor nesse lugar, nessa noite, Senhor. Há uma presença muito maravilhosa, Senhor, do Senhor nesse lugar, Senhor. Eu tenho certeza, Deus, que é uma noite de vida, é uma noite, Senhor, que teu Espírito separou, Senhor, para manifestar algo tremendo, Senhor, nesse lugar. Pai, tenho certeza, Deus, que é uma noite de divisão de água, Senhor. Que vai ser conhecida como uma noite, Senhor, do antes e uma noite do depois, Senhor. Senhor, nós sabemos, Deus, que há um virar de página, Senhor, hoje aqui nesse lugar, Senhor. Pai, Senhor, o Senhor vai trazer um recomeço, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, Senhor, enche a vida do José, Senhor, enche a vida dele, Senhor. Enche, Senhor, com a tua presença. Oh, Espírito Santo, derrama, Senhor, da glória, 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 da glória do teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que ungiu Jesus para proclamar, está nesse lugar. E a proclamação da palavra há de continuar aqui nesse lugar. Porque o Espírito do Senhor está aqui. Porque o Espírito do Senhor ungiu. Porque o Espírito do Senhor separou. Oh, Santo Espírito de Deus. Santo Espírito. Fique com os teus olhos fechados. Depois vi um cordeiro que parecia ser morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos.
Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um deles com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as nossas orações. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Barahá Soramanaya. Quando você ouve a palavra do Senhor, neste lugar, na sua casa, onde quer que você esteja, e você sente o desejo de ser bênção nas mãos de Deus, quando você volta de um culto desse para casa, e você tem um desejo de ajudar vidas, a resgatar vidas, trazer vidas para Jesus, e você não encontra em si força, a palavra de Deus continua dizendo que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, te resgatou do império das trevas, da invalidez, da perdição do inferno deste mundo, e te constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus. Sacerdotes não são apenas os líderes desta casa, desta igreja, ou pelo mundo afora. Sacerdotes do reino de Deus somos nós, porque o Senhor nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, quer o diabo aceite ou não. E a força que você não encontra em si, o conhecimento que você não encontra em si, para ser bênção nas mãos de Deus, essa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ela está na sua vida, e nesta noite você será liberto da mentira de Satanás. Pode se assentar. Agora eu enxergo. Eu vinha meditando em uma palavra, mas o Espírito de Deus mandou que eu compartilhasse esta palavra aqui com você. A verdade é que Satanás não se importa que as igrejas se encham, que a gente participe de um culto como esse, que a gente seja abençoado, que a gente aprenda da palavra de Deus, que as igrejas cresçam, desde que, de médio e longo prazo, elas se tornem, como disse o nosso irmão, muito usado por Deus esses dias atrás aqui, desde que, de médio e longo prazo, as igrejas se tornem um clube social. Então, por isso que Satanás tenta provar para você, no dia a dia, para mim, de que o teu Senhor, Jesus, na minha vida, na tua vida, tem uma aparência de morto. É curioso o que está dizendo o texto. Depois viu o cordeiro, que parecia ter estado morto. Quando eu e você desejamos ser bênçãos nas mãos de
quando eu e você somos despertados pela palavra de Deus, no culto, na meditação, através de alguém que nos fala sobre os caminhos do Senhor, a gente não encontra em si alguém necessitando, a gente precisa ligar para alguém que possa ir lá orar, mas lá no fundo queima na nossa alma o desejo de nós mesmos podermos abençoar a pessoa, falarmos de Jesus por aquela pessoa. Você já experimentou isso? Mas a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, você vai se levantar, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É como começar a andar. Eu estava vendo a Vitória ali, tentando piquitita, tentando subir no banco. Aí ela olha para a gente para ver se alguém vai ajudar e tenta numa cadeira, muda para outra, como se a outra, quem sabe, é mais baixinha para ela subir, até ela conseguir. E ela consegue subir. E Deus quer nos levantar dessa forma, porque eu e você somos sacerdotes do reino de Deus. Os títulos nos ministérios, bênção é necessário, mas sacerdotes é cada um lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Porque parecia ter estado morto, porém o teu Senhor, o nosso Senhor, vivo está. E a palavra de Deus nos diz que Deus, com o seu poder, ressuscitou Jesus dos mortos e o fez assentar nas regiões celestiais acima de todo nome. E colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E ele o deu à igreja que somos nós, o seu corpo. Ele é o cabeça da igreja. E a igreja é a plenitude de Deus na terra. Se nós somos a plenitude de Deus na terra, basta pensarmos a respeito do que é a plenitude de Deus. É todo o poder e a majestade de Deus na terra. É o amor e a santidade de Deus na terra. Então, irmãos, Deus quer um novo momento para nós. Você está disposto? Amém? O caminho é muito simples, muito enfatizado, muito pregado, mas há um preço a ser pago. E em nome de Jesus, que eu não fale as minhas palavras aqui, mas seja aquilo que Deus quiser ministrar ao seu coração, porque Deus bem sabe que para mim é mais cômodo continuar por ali. Então, eu não quero ser tapa-buraco. Eu quero que Deus me use para que seja bênção para nós, para as nossas vidas. E aquilo que Deus tem feito neste lugar, aquilo que Deus tem falado, as pregações, as palavras, as direções que Deus tem dado, como Deus tem usado o irmão que veio nos abençoar esses dias do aniversário da igreja, pastor Alain. Aquele desejo que brota nos nossos corações de podermos ser realmente uma igreja viva, não surge simplesmente da nossa vontade, porque isso em primeiro lugar é gerado lá no coração do Pai. Então você não precisa se preocupar, será que eu não estou querendo me aparecer? Será que eu não estou querendo ser bênção para as pessoas olharem para mim? Ó, quando veio pregar ele foi de calça social, ó. Grandes coisas, ele tem uns 50 anos. Em primeiro lugar, o desejo de ser bênção para Deus, é Deus que coloca no teu coração. E se há imperfeição, como há imperfeição em mim, em nós, quem nos aperfeiçoa é o Senhor. E Satanás não tem direito nesse ministério, porque isso é obra de Deus no nosso espírito, na nossa vida.
E Deus está se levantando para fazer bater em retirada toda a mentira do diabo nas nossas vidas. E você dará testemunho de que a partir de hoje, em nome de Jesus, aquilo que Deus tem falando, vem fazendo e tocando no seu coração, você vai, como a vitória, você vai tentar até conseguir subir na cadeira. E você vai ser bênção, você vai ver vidas sendo abençoadas através da tua vida. Amém, meus irmãos? O caminho é simples, mas há um preço a ser pago. Vamos refletir um pouquinho a respeito da igreja, a respeito da história do povo de Deus nesta terra, nos nossos dias e quando Jesus voltar. Jesus disse que, está lá em Mateus 24, a respeito da sua vinda. Quando Jesus voltar, ele disse aos discípulos que vai ser semelhante aos dias de Noé. Quem conhece a história de Noé? Amém. Noé é aquele de um botinho, né? Um barcão de Deus lá, né? Já ouviram mesmo a história de Noé, né? Já conhecem, né? Amém? Jesus disse que vai ser semelhante aos dias de Noé. Sob que aspecto? Bom, ele estava dizendo para os discípulos, porque os discípulos estavam muito curiosos a respeito do dia e a hora. Eu quero saber a primeira notícia, eu vou sair publicando por aí. Mas Jesus disse para eles que a respeito do dia e a hora, ninguém sabe, nem o filho, somente o pai. Mas de que vai ser semelhante aos dias de Noé. E o que ele disse a respeito disso? Que antes do dilúvio, quando Noé construía a arca, o povo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento. A irmãzinha, meu Deus, não é bênção de Deus casar? Com certeza, fica tranquila. Não é isso que Jesus queria dizer. Mas você vai compreender. O Espírito de Deus vai te revelar. E como isso é importante a respeito de como caminhar no caminho simples para sermos bênçãos nas mãos de Deus. E o preço a ser pago. O que Jesus queria dizer a respeito disso? De que as pessoas estavam muito imbuídas em seus propósitos, em suas ocupações, em seus projetos de vida, na correria do dia a dia de sua época. E Noé construindo a arca. Até que Noé entrou na arca, as pessoas não se deram conta do que estava se sucedendo, do que estava acontecendo. E quando veio o dilúvio, todos foram levados. As pessoas não se deram conta. O que isso é importante a respeito do que Deus quer falar conosco nessa noite? As pessoas estavam anestesiadas, alheias à vida com Deus, distantes. Eram seres humanos criados para o louvor e a glória de Deus. E chegou um dado momento que a vida ficou tão interessante de que quem é Deus? Quem se lembra de Deus? E o que isso tem a ver com a volta de Jesus? E o que isso tem a ver com os nossos dias? Satanás não está preocupado, mesmo, a gente adorar a Deus aqui, louvar a Deus, desde que quando a gente voltar para as nossas casas, vamos simbolizar que aqui, a maioria das vezes a gente experimenta como que o Monte da Transfiguração. O que é isso? Você já ouviu falar a respeito do Monte da Transfiguração? Quem já ouviu? Boa parte, né? Quando Jesus foi com alguns discípulos, foram orar e diz a Bíblia que Jesus foi transfigurado. Ele
aconteceu algo absolutamente sobrenatural lá. E aí um dos discípulos queria até que falou para Jesus, vamos construir uma tenda que está tão tremendo, a glória de Deus está tão poderosa aqui, está tão maravilhoso, vamos ficar aqui. O Monte da Transfiguração, um lugar tremendo. Mas quando se desce do Monte da Transfiguração é que a vida se segue. Lá embaixo é que estão os perdidos, por quem Jesus está interessado em abençoar e usar a minha e a sua vida para resgatá-los. Então Satanás não se importa necessariamente com o Monte da Transfiguração, desde que o Monte da Transfiguração, realmente a gente construa uma tenda e a gente experimenta a transfiguração sempre de novo e somente no Monte da Transfiguração. Quando a gente descer, a gente volta à vida da corrida do dia a dia, dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, e a gente começa a ficar anestesiados à vida com Deus. Que na história de Noé, lá em Gênesis 6, a Bíblia nos diz que Noé, justo, íntegro entre o povo de sua época, mas também a Bíblia nos relata a razão disso, o porquê que Noé, como Deus disse, foi o único que ele encontrou justo na terra. Parece assustador esse fato, não é verdade? Mas é um fato de que Deus encontrou apenas Noé, justo, íntegro, na terra, naquela época. Por que isso? Isso está lá em Gênesis 6, 9. A Bíblia diz que a razão disso é que Noé andava com Deus. O caminho é simples. Eu e você só precisamos andar com Deus. A diferença é que não basta eu e você subirmos no Monte da Transfiguração e lá a gente anda o tempo todo andando com Deus, lá no Monte da Transfiguração, é transfigurado. O caminho simples é descer do Monte da Transfiguração e continuar andando com Deus. Aí que o calo aperta, não é verdade? E também a Bíblia nos relata o motivo pelo qual o povo da época de Noé chegou a um estágio de anestesia em termos de vida com Deus. Quem já sofreu alguma anestesia, teve que fazer alguma pequena cirurgia ou um tratamento odontológico, né? Se bem que tem uns que a anestesia não resolve muito, né? Aí dá aquela anestesia, você é tratado o dente, às vezes dói um pouquinho ainda quando é problema de raiz, né, e tal. E você volta para casa, está muito estranho. Não fica estranho? Um lado ali onde recebeu anestesia, quem já experimentou isso? Todo mundo, né? Fica estranho, parece que sua boca está caída, você olha lá no espelho e tal, tenta consertar a boca como se ela estivesse caindo, parece que está solta alguma coisa ali e tal. Está anestesiado. Assim estava o povo em relação à vida com Deus. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O curioso é que nos nossos dias, como povo de Deus, o mal, de repente a gente vai refletir alguns aspectos do que seria a gente estar agindo mal, estar com perversidade de coração, e a gente vai rotular, fazer de repente uma lista de algumas coisas muito gritantes, graves. O curioso e o risco
é que as coisas sutis acabam afetando mais do que os aspectos latentes da maldade. Diz a Bíblia que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Por que isso? Após a queda. Você já ouviu falar da queda, né? Amém? Amém, não pela queda, né? Então, pós-queda, nós já nascemos tendenciosos. A gente tem 3 crianças, né? Quando a gente não está maluco da cabeça com as 3 crianças, você começa a observar algumas coisas, você vê a sutileza já do coração humano, né? Desde pequenininho, algumas tendências, né? De egoísmo e por aí vai. Porém, em Jesus, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O preço a ser pago não é uma vez apenas que eu venho aqui na frente, aceito a Jesus, ouvi a pregação da palavra, eu aceito a Jesus, glória a Deus e aleluia, sou salvo. É por isso que Jesus disse para mim e para você, ele disse na palavra, que aquele que quer vir após mim, que ele diz mais? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que Satanás quer mesmo é deixar a minha, a tua cruz cheia de poeira, teia de aranha, macuco. Você sabe o que é macuco? Ele investe pesado, diz a Bíblia, que ele anda em derredor. Como um leão que ruge tentando devorar alguém. Você acha que ele vai chegar como um leão e engolir você? Não, ele está atrás da sutileza. Então, diz a Bíblia aqui em Gênesis que Deus viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a inclinação dos pensamentos dos homens, dos seres humanos, era sempre e somente tendenciosos ao mal. Como hoje eu e você temos Jesus para nos perdoar e nos transformar, o que nós precisamos é nunca jamais deixar poeira doméstica na nossa cruz. Amém, irmãos? O que eu e você precisamos hoje e sempre é nos inclinar. O que é isso? Ali diz que, naquela época, toda a inclinação do ser humano era para o mal. A Bíblia no Novo Testamento nos diz que a inclinação, acho que esses dias o pastor Vavá citou esse texto. A inclinação, ou pastor Carlos, bom, alguém. A inclinação para o Espírito de Deus produz vida e paz. A inclinação para nossa carne produz pecado e morte. Satanás quer minar a minha, tua comunhão com Deus através da morte contínua, diária, no sentido de nos inclinarmos para nós mesmos, para a nossa carne. Então, eu e você não podemos descansar a esse respeito. Sempre de novo, a única coisa que precisamos é voltar a passar pela cruz. Amém, irmãos? Vamos concluir rapidinho, lendo um texto para ilustrar. Você pode abrir a sua Bíblia. É um texto bem conhecido, bem interessante. Em Lucas. É Lucas. Lucas 10.
Mateus, Marcos, Lucas 10. Lucas 10, 38. Jesus se hospeda na casa de Marta e Maria. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Irmãos, esse texto ilustra bem o que Deus quer falar conosco nesta noite. O caminho é simples, basta eu e você estarmos aos pés do Senhor Jesus. Se nós formos avaliar, nós vamos ficar muito tempo citando alguns aspectos da vida do povo de Deus nos nossos dias. Muita tecnologia, facilidade, Bíblia online. Eu não tenho Bíblia online, não tenho internet, né? Mas fico desejoso de ter para poder pesquisar alguns comentários bíblicos, os que eu tinha, sei lá para onde ficou, né? Ficou junto com o meu velho Adão que andou por aí, né? Bem vivo. Não sei. Então, vai anestesiando, empoeirou até os livros de pesquisa da palavra, né? Então, a tecnologia aflorada, tudo no controle. Aumenta o ar aqui, por favor, né? O som dá um... E tudo muito facilitado, não é assim? E você percebe que quanto mais tecnologia, mais evolução, menos tempo nós temos? Curioso, né? Você já percebeu que às vezes é mais fácil vir no culto do que ter vida com Deus lá em casa? Quem já percebeu isso? Ou estou falando bobeira? Você está aí? Por quê? Porque isso é a obra do maligno. E você tem interpretado, isso é que eu sou um desqualificado mesmo. Deus, misericórdia. Mas eu vou para a tua presença lá na casa do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Mas você não é desqualificado coisa alguma. Isso é uma mentira do inimigo. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você não deixou de ser reino e sacerdote para Deus. Isso é obra dele. Sabe por quê? Porque quanto tempo mais você passa aqui ou no dia a dia durante a semana? Lá na sua casa, nas suas atividades. É lá, né? Então não vai ficar investindo aqui, ficar sapateando aqui, te perturbando tanto. Uma, porque os anjos de Deus estão aqui, os capetas dos demônios são queimados e tem que ir embora mesmo. Se tiver algum onde ele estiver, em nome de Jesus, ele tem que se manifestar e sair. Em nome de Jesus. Agora, lá no dia a dia, na sutileza, que o investimento é bem pesado. Por que isso? Porque como nós já falamos, ele não se importa tanto da glória do culto, mas ele se importa em você lá no teu secreto adorando a Deus. Ele se importa você tirando o tempo que não tem para se dobrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele se importa muito, não com você de repente, até em vigílias, que lá tem muito holofote, tem lá o irmão abençoado que vai ser usado por Deus para falar uma palavra de bênção que acaricia o meu ego. Você é grande homem de Deus e tal, e eu vou te usar com poder e glória e coisa. Né? De repente lá no monte, Deus começar a usar alguns irmãos para ministrar um abacaxi de ré para você, você não vai gostar muito de estar toda hora lá. O que é abacaxi de ré? É com
com coroa e tudo, né? Entra rasgando. Não sei, a vigília hoje não estava muito abençoada. Né? Começa a pegar no nosso calho e tal. Então, irmãos, o caminho é muito simples. E a simplicidade do caminho basta eu e você pagarmos o preço de estarmos aos pés do Senhor Jesus continuamente. Amém? Só quero citar um último texto. Jeremias 9. Se você quiser abrir, Jeremias 9. Sabe uma verdade? Dos nossos dias, da igreja, do povo de Deus, hoje, Deus não está tão preocupado com os congressos de missões, com os congressos, as palestras e os 57, 99 salas de estudos bíblicos e por aí vai. Sabe por quê? Porque até nisso Satanás tem investido para que no meu secreto eu comece a ficar anestesiado. Nós não precisamos nos encher de conhecimentos para ser bênçãos para Deus. Nós não precisamos do muito falar na presença de Deus. Nós precisamos muito mais cair aos pés do Senhor e ouvir a sua voz. Seja um abacaxi de ré, que se doer muito ele nos abraça, nos envolve, mas eu te ponho de pé. E levanta daqui e vá no meu nome. Ou seja, para receber um abraço e uma revelação profunda de Deus. Sabe o que tem acontecido? As igrejas pelo mundo afora, o povo tem se enchido de conhecimento, mas tem um conhecimento que Deus está muito mais preocupado. Jeremias 9, 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus, quando eu e você nos sentimos desqualificados por de repente não estarmos nos sentindo à altura da santidade de Deus. Isso é bênção para as nossas vidas. Isso é uma dor que nos cura. As igrejas, o Espírito de Deus está preocupado porque as igrejas se encheram de muitos eventos, muitos prédios, muitas salas, muitos eventos, muitas palestras, muitos congressos, muito barulho e pouco resultado. Mas as igrejas estão crescendo, aleluia. Porém, o Espírito de Deus está preocupado e desejoso dessa simplicidade de se dobrar aos pés do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A simplicidade de pegar a sabedoria que eu adquiri, a riqueza que eu conquistei, a força que eu acumulei e me esvaziar diante do Senhor dos Senhores. É essa verdadeira preocupação do Espírito de Deus nos nossos dias. Então, vamos desmistificar essa coisa de ser bênção para Deus. Eu preciso de muito conhecimento, eu preciso de me preparar bastante. Nada disso. Você precisa tão somente saber que você faz parte do reino de sacerdotes para Deus. E quem
te constituiu foi o Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E toda a plenitude de Deus está à tua disposição, na tua vida e através da tua vida, para a glória do Pai. Eu e você, tão somente precisamos não nos esquecer que não basta de conhecimento da palavra. O verdadeiro conhecimento que Deus está interessado é o conhecer a Ele em intimidade. É o conhecimento de experimentar a Deus nas nossas vidas, no nosso dia a dia. O que acontece é que nunca jamais é suficiente para eu, então, bom, a obra de Deus é por aqui, por ali, está tudo certo, vamos que vamos, dá o controle aí, aperta aqui, ali, amém, vamos lá. Oba! Nunca jamais, tempo de vida, de caminhada da fé, tempo de estudo da palavra, faculdade em teologia, é suficiente para o verdadeiro conhecimento de Deus, porque ele se dá aos pés do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Oi. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem operado maravilhas no nosso espírito. O Senhor tem nos revelado verdades poderosas para a nossa pequenez de fé. E o Senhor tem desejado dilatar a nossa fé, dar uma porção dobrada de fé a respeito daquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, através das nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque cada um que aqui está faz parte do reino de sacerdotes para Deus. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor é que nos constituiu. Nós te louvamos porque nós podemos ser livres nesta noite da mentira de Satanás, de que nós não temos conhecimento, sabedoria, força, mas o Senhor nos tem nas tuas mãos. É isso que nós te pedimos. Livra-nos de nós mesmos, Jesus. Senhor, dá que cada um de nós tenha coragem, Senhor, de correr para a tua presença a cada dia. Que no nosso secreto a gente caia na tua presença, Senhor, aos teus pés, para pedir, mas muito mais que isso, para ouvir o sopro do teu Espírito, para ouvir a tua voz. Livra-nos, Senhor, de pensarmos que sabemos resolver tudo. Pai, quantas histórias na tua palavra nos diz isso. Pessoas como Samuel, grande profeta teu, Senhor, que quando foi ungir o rei de Israel, ele imaginou com seus olhos humanos quem seria provavelmente aquele que o Senhor queria ungir. E o Senhor falou para ele que não era. E o Senhor falou para ele que o Senhor vê como o homem não vê. Pai, isso nos lembra da nossa finitude. Isso nos lembra de que só o Senhor é Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Um homem como Moisés, grandemente usado, mas sempre corria para a tua presença. Agia como que, e agora, Jesus? E agora, meu Deus, o que é que eu faço? E o Senhor o levava para junto de si, para poder instruí-lo e dar a direção certa. Meu Deus, em nome de Jesus. Os teus servos aqui, o Senhor tem colocado o desejo de buscar a ti por grandes coisas na tua obra, no teu reino. Temos certeza que é o Senhor que tem colocado esses desejos nos nossos corações, Senhor, de sermos bênção nas tuas mãos. Pai, precisamos de ti, tão somente de ti, para que cada um aqui seja verdadeiramente aquilo que o Senhor tem planejado antes da fundação do mundo, para a glória do teu nome, Jesus. Bendito és tu, Senhor. Pedimos a ti, Senhor, lava-nos com teu sangue, liberta-nos, Senhor,
de toda mentira, liberta-nos de todo engano, para que, a partir de hoje, cada um de nós, como uma pequenina vitória, vá tentar, vai se arriscar na tua presença, ser bênção para ti, nas tuas mãos, Senhor, até conseguir subir no banco, e o teu nome será glorificado nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, para o louvor da tua glória, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, irmão.